Acidente na volta do feriado mata 6 pessoas em estrada de Minas. A chuva não dá trégua na região sul e 44 mil gaúchos são afetados pelas enchentes. Atrás do sonho de uma faculdade, jovens trocam um feriado pelos estudos para o Enem. A presidente Dilma reúne ministros mais próximos e organiza estratégia contra impeachment. No Dia da Criança, amigos se reúnem para distribuir 1.500 brinquedos. Na reportagem especial A Máquina de Caminhar, o sonho das pernas perfeitas e saudáveis. Boa noite. Para a maioria das pessoas, feriado é sinônimo de descanso e lazer, mas não para muitos dos mais de 7 milhões de estudantes que vão prestar o Enem esse ano. Nessa reta final para as provas, a praia e a piscina ficaram de lado. O mergulho foi dentro das salas dos cursinhos mesmo. Feriado, sol a pino, dia de tirar os chinelos e a bermuda do armário pra... Tem que focar pro vestibular. Esse visual todo é para encarar a sala de aula mesmo. Há 12 dias do Enem, os alunos aproveitam qualquer folga. Nessa reta final, eles privilegiam a revisão, né? Não adianta você querer aprender uma coisa nova, faltando 2 semanas para a prova. Esse é o momento para você revisar. A pontuação no exame ajuda o aluno a ingressar na maioria das faculdades públicas e particulares do país. Milena trocou o feriado por esse monte de folhas. Isso aqui é um simulado com 90 questões que ela decidiu fazer novamente e tentar corrigir os erros da primeira vez, principalmente de matemática e física, que são as matérias mais difíceis para você. Por quê? Por causa da interpretação. Tem dificuldade em interpretar os exercícios, os enunciados. A diversão para esse casal de namorados também ficou em segundo lugar. Você acordou hoje um sol bonito, um dia lindo, você falou, vamos para a piscina? Não, vamos pro cursinho. Sacrifício pelo qual eles esperam ser recompensados futuramente. Meu sonho é maior que qualquer coisa e vale a pena. Vale a pena levantar cedo, no feriado, final de semana, vale a pena. O vício em tecnologia afeta cada vez mais crianças e provoca outras doenças sérias. O alerta foi feito no Rio de Janeiro durante o maior congresso de pediatria da América Latina. Giovana ganhou o primeiro celular quando tinha 6 anos. Aos 8, a menina é super conectada. Eu gosto de ir no WhatsApp, no Instagram. É uma forma de você se comunicar com as pessoas. A intimidade com a tecnologia veio acompanhada de uma preocupação. A família quer evitar que o tempo gasto na internet prejudique a concentração e as atividades escolares. Com certeza a ansiedade aumentou, né? E você tem que estar sempre prestando atenção nisso para não perturbar e não atrapalhar as atividades dela. Tanta urgência pode mesmo provocar efeitos colaterais. A pediatria do século XXI está diante de novos desafios. A pauta aqui vai muito além das tradicionais doenças infantis. Assuntos como o cyberbullying, que é o constrangimento e a humilhação nas redes sociais, vão ser debatidos. Para muitos médicos e especialistas, a dependência na internet já é tratada como uma doença séria. É parecido com, vamos dizer, com a dependência de determinadas drogas. Quando a criança ou adolescente estão dependentes de internet, o mecanismo químico cerebral é muito parecido. O que é grave, ela está vindo junto com outras doenças psiquiátricas. Por exemplo, a depressão, a ansiedade. 44 mil pessoas sofrem com a chuva forte que cai há uma semana no Rio Grande do Sul. A capital Porto Alegre enfrenta a maior cheia em 70 anos. Casas totalmente submersas. O teto dos carros indica onde há ruas por baixo de tanta água. Em Canoas, na Grande Porto Alegre, 80 famílias de pescadores estão sem energia elétrica há 2 dias e dependem de doações para se manter. Esse leite que chegou agora com a chocolatada e a bolacha, principalmente no Dia das Crianças, com certeza vai ser um bom presente. O Rio dos Sinos não para de subir e atinge boa parte da região metropolitana. Em São Leopoldo, uma mulher grávida de 9 meses ficou ilhada, esperando socorro. Com medo, não tá fácil. Tem que ir de barco até a ponta, depois pegar o carro e
Em São Sebastião, no Vale do Caí, moradores se locomovem de barco. Na capital gaúcha, o lago Guaíba transbordou no cais do Porto e registra a maior cheia desde 1941. Para evitar o alagamento da cidade, o sistema contra enchentes foi ativado. As 14 comportas foram fechadas. Onde o sistema existe, ele está pronto a partir de 72, recuperado e em condições de aguentar, obviamente, um volume de cheias maior. Os diques protegem principalmente o centro de Porto Alegre. Nós estamos em um ponto conhecido como região das ilhas, onde 90% das casas foram atingidas. E para chegar até aqui, nós precisamos da ajuda de um barco. A gente não tem nem terra para pisar, né? Essa foi uma das maiores. Os desabrigados seguem para ginásios como este, onde recebem a ajuda de voluntários. Para quem vai começar zero de novo é muito importante, né? Um acidente envolvendo um caminhão e 2 carros deixou 6 pessoas mortas e 4 feridas hoje à tarde em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. A carga ficou espalhada pela pista, os veículos destruídos. O acidente envolveu 2 carros e o caminhão. Ao todo, 6 pessoas morreram na BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão perdeu o controle na curva, invadiu a pista contrária e bateu primeiro no carro prata, que foi arremessado. Os 4 ocupantes do veículo morreram na hora. O caminhão atingiu também o carro preto, onde estavam 5 pessoas. Uma mulher de 61 anos não resistiu aos ferimentos. A motorista e os outros 3 passageiros foram socorridos e levados para o pronto-socorro. Que a velocidade era incompatível, tudo leva a crer nesse primeiro momento que não era ideal para ele fazer a curva, tanto que ele tombou e passou para a contramão. O caminhão só parou na ribanceira. A Polícia Rodoviária Federal tem 2 hipóteses. Ou o motorista, Wagner Emanuel da Cruz Souza, de 39 anos, dormiu ao volante, ou o veículo perdeu o freio. Todo cuidado é pouco, a todo instante alguma coisa pode acontecer, alguma coisa fora do seu controle. Quatro detentos morreram durante uma rebelião no presídio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O motim começou na madrugada quando presos colocaram fogo em 2 pavilhões. 14 homens conseguiram fugir. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a queda de uma ponte de madeira sobre o Rio Pilar deixou 11 feridos. A estrutura provisória não suportou o peso de mais de 30 pessoas que tentavam atravessar ao mesmo tempo. Um professor de educação física de 23 anos foi morto por um grupo de universitários na cidade de Vassouras, no sul fluminense. A vítima participava das Olimpíadas dos Estudantes de Medicina do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mauro Costa teria sido espancado por pelo menos 30 estudantes. Cerca de 35 mil pessoas passaram hoje pela cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. Turistas de todo o país vieram acompanhar as celebrações pelo Dia da Padroeira do Brasil. Uma semana depois do acidente com um navio carregado de bois, moradores do município de Barcarena, no Pará, fizeram um protesto contra o mau cheiro que tomou conta da cidade. As carcaças dos bois estão espalhadas pela praia depois que uma barreira de contenção se rompeu. As ruas que dão acesso ao porto da cidade foram fechadas pelos moradores. 7 dias após o naufrágio de uma embarcação, a barreira de contenção que isolava a área do acidente se rompeu e as carcaças dos animais foram parar na areia da praia. Tá um caos, ninguém pode ficar dentro de casa, o mau cheiro, o gado encostando na praia. Não tem o peixe pra gente pescar, a gente joga a rede, os pneus, vem tudo cheio de óleo. O cheiro por toda parte é muito forte. A recomendação é usar máscaras como esta. Os moradores estão preocupados com os danos ambientais e não sabem mais a quem recorrer. Muita gente passou mal com o forte odor. O posto de saúde ficou lotado. As pessoas que moram naquela orla não puderam dormir, saíram do seu conforto e procuraram abrigo na casa de parentes. O que também preocupa a população é o tamanho da mancha de óleo que se espalhou pelas águas. Segundo o IBAMA, mais de 700 mil litros de combustível ainda estão submersos na embarcação. O serviço completo de limpeza da área pode durar até 6 meses. Caso as empresas envolvidas não cumpram com as responsabilidades em relação ao acidente, vão pagar multa diária de R$ 1 milhão. Um dos dias mais esperados do ano pela criançada foi do jeitinho que elas gostam em São Paulo. Um grupo de amigos de um bairro da Zona Leste preparou várias atrações divertidas e distribuiu cerca de 1.500 brinquedos.
Quando se fala em criança, até o repórter fica confuso. Ô moço, você vai fazer isso pra passar onde? Na televisão. Mas que lugar? No jornal? Que dia? Que dia? Hoje. Era tanta pergunta que eu não conseguia responder. Que jornal? Jornal da Record. Qual? Hoje? De tarde? Isso, de noite. Elas são cheias de dúvidas, cheias de sonhos. Uma bike grande. Camiseta de futebol. Mas quanto vale um presente para quem se diverte todo dia? Participando com os meus amigos já tá tudo bom pra mim. Talvez o sentido da brincadeira seja mesmo outro. Ela já entende que existem coisas que podem preencher a alegria dela além do presente, né? Um grupo de amigos do bairro de Santa Clara, aqui na zona leste de São Paulo, decidiu se reunir para trazer um pouco de felicidade. O combinado era, no boca a boca, tentar arrecadar a maior quantidade de brinquedos possível e, com um pouco de solidariedade, fazer uma criança sorrir. Ficou simples assim. Sorriso até para quem trabalhou duro para fazer a festa. Sérgio é um dos responsáveis pela arrecadação de brinquedos e alimentos. Dedicou 2 meses para ter um dia de satisfação. Vou dormir 2 horas da manhã, levantei às 5 para montar, mas o cansaço não pega. 1.480 brinquedos foram distribuídos na rua. Alegria que faz o adulto lembrar da infância. Dá vontade de brincar junto e não parar mais. E a pequena crescer rápido demais. O que importa é que eu fique feliz, mas não que eu ganhei presente. Ela não precisa gastar dinheiro. O que é importante é que eu me divirta. O feriado em Brasília foi de articulações políticas. A presidente Dilma se reuniu com alguns ministros em busca de uma estratégia para barrar os pedidos de impeachment. A presidente se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada para enfrentar os movimentos pró-impeachment. As ameaças vêm do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu dar continuidade a uma ação contra a chapa de Dilma por abuso de poder político e econômico na última eleição. E da Câmara, onde a oposição se baseia na reprovação das contas do governo em 2014. Num parecer encomendado pela chapa eleita, os juristas Celso Bandeira de Mello e Fábio Conder Comparato questionam a legalidade das iniciativas, tanto no TSE como no TCU, que podem tirar Dilma do cargo. Os juristas classificaram a possibilidade como juridicamente absurda. No Supremo Tribunal Federal, deputados da base aliada apresentaram mandados de segurança para barrar uma eventual abertura de processo de impeachment na Câmara Federal. Caso nós não consigamos a tutela do Supremo Tribunal Federal, nós vamos impedir numericamente que esse golpe se consuma. O deputado Eduardo Cunha prometeu analisar nesta terça-feira pedidos de impeachment da presidente. A oposição pode levar o processo adiante desde que tenha a aprovação da maioria dos deputados. O governo trabalha em 2 frentes: um acordo com o presidente da Câmara ou questionar a legitimidade de Cunha após as evidências de que o parlamentar teria contas secretas e milionárias na Suíça irrigadas por dinheiro da corrupção na Petrobras. Nos Estados Unidos, pré-candidatos à presidência, pré-candidatos democratas à presidência, se preparam para o primeiro debate. Hillary Clinton lidera as pesquisas. A ex-primeira-dama, o senador que se diz socialista, 3 políticos desconhecidos e um pódio vazio, caso o vice-presidente Joe Biden decida aparecer na última hora. O debate entre os interessados a concorrer à presidência pelo Partido Democrata amanhã à noite promete ser um diálogo entre Hillary Clinton e Bernie Sanders. Hillary era considerada dona da vaga, mas começou a perder pontos nas pesquisas por causa da CPI da Câmara sobre o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, em 2012. A CPI, instaurada há 1 ano e meio, já gastou mais de 4 milhões de dólares e não explicou o incidente, mas descobriu que Hillary, na época secretária de Estado, usou uma conta pessoal de e-mail para assuntos de trabalho, o que é proibido. Um funcionário da CPI, demitido recentemente, acusou os republicanos de manipularem a investigação para prejudicar Hillary. O escândalo deu fôlego a Bernie Sanders, que agora lidera as pesquisas em pelo menos um estado, New Hampshire, e está empatado em Vermont. A seguir, para economizar, Londres suspende a vigilância ao ativista da internet Julian Assange. E na série especial A Máquina de Caminhar, a luta de homens e mulheres por pernas fortes e esculturais.
Imagine viver preso, mas sem a polícia para tomar conta. A partir de hoje é esta a situação do fundador do site Wikileaks, que publicou segredos do governo americano. Depois de mais de 3 anos de vigilância constante, hoje nenhum policial fez plantão em frente à embaixada do Equador em Londres. Julian Assange se refugiou no prédio em junho de 2012, depois que a justiça britânica decidiu que ele deveria ser extraditado para a Suécia, onde é acusado de estupro. Assange nega. O fundador do site Wikileaks também é processado nos Estados Unidos por divulgar documentos confidenciais do governo americano. Autoridades londrinas calculam que o policiamento aqui em frente à embaixada já custou o equivalente a 72 milhões de reais e agora não é mais prioridade. Mas isso não significa que Assange está livre. A Polícia Metropolitana avisa, se ele sair do prédio, vai ser preso de qualquer jeito. Um escocês que dá aulas nos Estados Unidos é o vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Angus Deaton foi premiado pela pesquisa sobre consumo, pobreza e bem-estar. O economista desenvolveu um sistema que avalia como o conjunto de preços das mercadorias influencia na aquisição de um produto específico e como a mudança nos impostos afeta diferentes grupos sociais. As temperaturas despencam no sul do país. Uma massa de ar frio avança e na Serra Gaúcha a mínima será de 5 graus, bem abaixo do esperado para esta época no ano. Amanhã a chuva se concentra do Amazonas a São Paulo e também no Paraná. Nas demais áreas o predomínio será de sol. Mas essa trégua dura pouco, viu? Já nesta quarta-feira a chuva volta com força e nos próximos dias pode cair o volume esperado para um mês inteiro no Rio Grande do Sul. A temperatura sobe em grande parte do país, chega a 40 graus em Teresina e em Porto Alegre faz apenas 22. Chove forte também durante a tarde na capital paulista, com máxima de 27 graus. Em Brasília faz 35. Em São Luís a temperatura chega a 36, mas em Curitiba a chuva não dá trégua e a máxima não passa dos 19 graus. Veja a seguir, um filhote raro de onça preta pintada é a sensação do zoológico de Salvador. E na reportagem especial, como transformar as pernas em verdadeiras máquinas de caminhar. A maior área de lazer ao ar livre da cidade maravilhosa completa 50 anos. E no aniversário do Aterro do Flamengo, o Rio de Janeiro declara seu amor a um dos espaços preferidos dos cariocas nos fins de semana. A maior área de lazer da cidade, bonita por natureza, foi planejada e construída pelo homem. Aqui parece que é um rio à parte, um rio tranquilo, muito bom. O Parque do Flamengo se estende por uma área de 7 quilômetros e ocupa 1.200.000 metros quadrados. Não seria exagero dizer que quem passa por aqui caminha sobre o mar. A praia chegava até a Rua do Russell, em frente ao Hotel Glória. É até difícil imaginar que essa escadaria acabava na areia da praia. A paisagem por aqui começou a mudar na reforma iniciada pelo prefeito Pereira Passos no início do século passado. De lá para cá, alguns morros foram demolidos e o entulho usado na construção desse importante espaço público, hoje totalmente inserido na vida da cidade. Ele se mantém como um espaço público por excelência. Quase como se ele fosse natural. Esse lugar é um lugar maravilhoso, é um lugar especial, que você se sente muito bem, é um lugar de alegria. O carioca, é claro, gostou da novidade. Quem não trocaria as pedras do quebra-mar por 2 praias de areia morna? Toda a faixa de areia da Praia do Flamengo e toda a faixa de areia da Praia de Botafogo, ela foi pensada pela Lota Macedo Soares num final de semana. Lota fazia parte da equipe de visionários encarregada de tirar o projeto do papel no 4º centenário do Rio. O paisagismo foi projetado por Burle Marx. O aterro tem mais de 10.000 árvores. Lota e Burle Marx só não poderiam imaginar que 50 anos depois o parque enfrentaria os problemas de uma grande metrópole. A gente que vem para curtir, você fica meio que receoso, você não consegue ficar muito natural. O policiamento aqui está bem escasso. Mas o aterro resiste. O Parque Cinquentenário ainda tem fôlego para proporcionar muitos anos de cultura, arte e lazer ao carioca. Não tem Copacabana, não tem Neblon, não tem Arpoador, não tem nada. O aterro, para mim, é tudo.
O Zoológico de Salvador comemorou o nascimento de um novo integrante. É um filhote macho de onça preta e pintada, que raramente se reproduz em cativeiro. Os visitantes já podem admirar o animal. Esbanjando fofura, o mais novo morador do Zoológico de Salvador conquista sem fazer esforço. Também quem resiste a um olhar desses e a um chamado assim. Bom, não à toa, ele virou xodó por aqui. E a gente tem que aproveitar, porque olha, hoje, vamos tentar aqui, ele pesa pouco mais de 3,5 kg. Bravo, mas é levinho, ainda dá para pegar. Daqui a pouco ele vai ficar bem grande, vai pesar 90 quilos e quando tiver 2 anos, for adulto, 200 quilos. E bravo assim, desse jeito, arranhando a gente, não vai dar mais para ficar dengando desse jeito, não. E como um popstar daqueles, ele deita e rola. Todos os dias, por meia hora, se exibe para os fãs, que não são poucos. É muito fofo, uma gracinha. Há 10 anos, os veterinários daqui aguardavam um macho. Enfim, agora a espécie ameaçada de extinção ganhou mais uma chance de ficar maior. Quando ele estiver na sua idade adulta, vamos fazer uma cariotipagem, que é um mapeamento genético de quem é ele, e a gente vai começar a identificar quais são as fêmeas com quais ele pode reproduzir. O futuro do filhotinho de onça preta? Viajar Brasil afora namorando. Nada mal. Tem para todo gosto, qualquer preferência. As longas e esguias comuns nas passarelas, as levemente definidas estão à mostra nas praias e as pernas fortes, esculpidas em músculos que lotam academias. Os cuidados para ter pernas bonitas e saudáveis é o que você vê na primeira reportagem da nossa série especial A Máquina de Caminhar. Foi um dia intenso de trabalho, já é noite e a Aline vai começar um novo turno. Para manter a rotina de treinos, que já dura 10 anos, muitas vezes a filha vem junto. É todo dia, de segunda a sexta, às vezes venho de sábado também. Virou parte do meu dia. Nem sempre foi assim. Durante a gestação, a Aline engordou mais de 20 quilos. O corpo mudou bastante e ela não gostou. Mudou a alimentação, apostou nos exercícios e em treinos elaborados por especialistas. A prioridade são as pernas. São vários aparelhos. Em 1 ano e meio, perdeu os 20 quilos extras e, de quebra, outros 10. Ganhou massa muscular e formas bem definidas. Nem parece a mesma pessoa. Não dá para imaginar, mas a ex-modelo Jaque Cury, referência de corpo sarado e saudável, também passou por situação parecida. Curtiu muito a gravidez sem se preocupar com a balança, sem se matar na academia. O resultado... A minha perna parecia um cone. Ela era grossa em cima e ela ia afinando assim no joelho e aí com muita gordura localizada. É aquele joelhinho assim que você não via, que eu falo joelhinho de porco. Virou questão de honra. As pernas passaram a ser prioridade de Jaque. 1 hora de exercícios diários. O resultado não demorou a chegar. Pernas firmes, torneadas e, como se fosse possível, sem nenhum sinal de celulite. Para muitas mulheres, um ideal de beleza quase inatingível. Acompanhado passo a passo, exercício a exercício nas redes sociais, onde Jaque tem mais de 400 mil seguidores. Eu vivo para minhas pernas, aí uma boa parte do meu dia ou da minha vida, né? Nas academias, as pernas e glúteos estão na mira das mulheres. Beldades ou mulheres comuns. Para esse personal, pernas bonitas e fortes estão ao alcance de qualquer pessoa. Basta percorrer o caminho da disciplina, ter a ajuda de quem entende do assunto, fazer o exercício de maneira correta, sem excessos.
O certo é começar devagar. Sim, sim. E ir aumentando gradativamente. E não parar. Sem dúvida, não parar. Na grande maioria, as pernas são tão importantes para as mulheres quanto os braços e o peitoral são para os homens. O consultor Tainan, de 25 anos, também já pensou assim, mas resolveu se aplicar um pouquinho mais. Tem que ter uma simetria. Não adianta só treinar membro superior, senão fica com um corpo de cone invertido. Peito de pombo, literalmente. Peito de pombo e perna fina. O juiz federal Luiz já gostou de academia, mas há mais de 5 anos nem passa na porta. Enjoa, né? Você fazer sempre a mesma coisa, aqueles aparelhos. Virou adepto dos galpões do CrossFit. Poucos equipamentos, treino rústico que imita situações do dia a dia. Aqui, a força das pernas é a base para todo o exercício, para qualquer tipo de movimento. Perna pro CrossFit, acho que pra vida, né? É a sua base do seu corpo. Para explorar todas as possibilidades do corpo, mesmo que o obstáculo esteja a 70 centímetros do chão. Quase metade disso já é um desafio e tanto para iniciantes. Boa! Olha, dá uma sensação de vitória. Não é? Força e resistência, tudo isso vem mesmo com o tempo, com o treino. Mas em lugares assim, o mais importante é mesmo a técnica, aprender a fazer os exercícios da maneira correta. Quando os alunos chegam até aqui, eles levantam uma barrinha como essa, de PVC, que pesa mais ou menos 50 gramas. Depois passam para uma de 10, de 15, de 20 e vão alcançando objetivos que nem eles acreditavam. O Luiz, por exemplo, já levantou peso de 225 quilos numa competição que pra gente só serve para isso, sentar e admirar. Uma modalidade exclusiva dos marmanjos? Nada disso. O que essa nutricionista faz é quase inacreditável. Por dezenas de vezes, ela repete um dos exercícios mais difíceis do CrossFit, o pistol, como se estivesse brincando. Nos deslocamentos, ainda aumenta o grau de dificuldade, um peso pesado. E lá se vão 300 calorias em menos de 15 minutos e as pernas aumentando de tamanho, como ela sempre quis. Eu acho que minha perna está muito mais definida hoje. Eu sempre tive, a perna sempre foi mais grossa, enfim, mas ela era inchada. É mesmo? Hoje eu acho que ela está mais definida. Eu gosto Atrás muito também, mais. panturrilha, toda também, a perna? Tudo. Quanto maior o peso, maior também deve ser a precaução com uma das articulações que é a base do nosso movimento. Exercício demais é tão ruim quanto nenhum exercício. Entre as principais doenças que atingem os joelhos estão as inflamações de tendões, desgastes na cartilagem, artrites e a degeneração que vem com a idade. Ao longo da nossa vida nós ficamos um pouco mais rígidos, a nossa cartilagem diminui de espessura e a gente começa a ter mais os processos degenerativos do aparelho locomotor. E ainda tem um imprevisto, torções, traumas e acidentes. Foi o que aconteceu com Guilherme durante uma simples partida de futebol. Aí quando eu botei o pé de apoio, a perna direita de apoio, parece que a perna não segurou e meio que foi para um lado e para o outro, assim, parece que vai e voltou o joelho, parece. Guilherme ficou sem andar por um mês, passou por uma cirurgia delicada. Nesse ambulatório de ortopedia do Hospital das Clínicas, tem a ajuda da fisioterapia para recuperar o equilíbrio, a força. Mais uma vez, o movimento a serviço da cura, da saúde, mesmo para quem passa longe das academias. Hoje, a definição de um ser ativo no Colégio Americano de Medicina do Esporte é uma pessoa que tem 30 minutos de atividade durante o dia. Ou seja, ele andou de escada, ele empurrou o carrinho do supermercado, ele passeou com o cachorro, fez jardinagem, andou. É o que Sara faz quase todos os dias. Para ir e voltar do trabalho, abandonou o ônibus. São 5 quarteirões de caminhada
até a estação do metrô. O corpo vai ficando, né, fora de forma, você vai ficando estranha, né? Ainda mais mulher que adora cuidar do corpo, vai pra praia, quer sempre ficar bonita, né? Na volta para casa, ainda enfrenta a escada. Acha que já terminou? É hora de descanso? Não. A Sara costuma subir todos os andares assim pela escada. Agora a gente está no 3º andar, mas ela já subiu até 12 andares, quase 150 degraus. Sem dinheiro e ânimo para frequentar a academia, pelo menos 3 vezes por semana recorre ao celular. São vários aplicativos que ensinam em detalhes como fazer os exercícios, tudo de graça. O aplicativo, ele me ajuda a olhar os exercícios, né? Quais são a melhor forma de fazer, né? Correta. São muitas séries, em especial para as pernas. E ver a pessoa fazendo ajuda? Ajuda, né? Porque às vezes você só lê e fica na dúvida de como sobe, desce, e aí aqui você consegue ver melhor até onde ela tá descendo, né? Com reforço dos pezinhos recém-adquiridos ou de maneira improvisada mesmo. Usa o que encontra na cozinha. Nem a melancia escapa. E a comida, quem diria, virou uma aliada para perder peso, ganhar músculos e qualidade de vida. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra as reportagens desta edição no R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel. A gente te espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.